Fala, meu amigo e minha amiga flamenguistas, tudo bem com vocês? E meus amigos que não são flamenguistas, minhas amigas também que não são flamenguistas, também sejam bem-vindos. Há quanto tempo, hein? Nossa, quanto tempo não tem um vídeo aqui no canal Área O? Desde 2024. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar aqui de Flamengo de 2024 para cá, um resuminho rápido e também falar do jogo de ontem. Beleza, pessoal? Bom, estamos voltando aqui aos poucos, então já sabem, depois da vinheta, vamos bater aquele papo. Vamos lá? E aí, meu amigo e minha amiga flamenguista? E aí, minha amiga e meu amigo e minha amiga que não são flamenguistas? Sejam bem-vindos, estamos de volta. Eu tô meio aqui desarrumado ainda, tô com a camiseta aqui de basquete do Golden State Warriors, mas tô aqui, ó, aqui, Flamengo na cabeça, hein? Então, primeiro deixa eu me arrumar aqui, tá? Porque a gente vai falar bastante hoje, né? Tanto tempo sem conversar aqui com vocês, né? O computador deu defeito, o computador deu problema. Eu, na verdade, não só o defeito que o computador deu, que eu tive que arrumar, desarrumar, arrumar de novo, mas também não vou mentir para vocês, tá? Eu tava até pensando em desistir do canal. Mas eu sou teimoso e vamos continuar aqui no canal Área O. Então, não tô tão bonitão, tô de barba ainda, tá certo, cara? Primeiro vídeo aí depois de um bom tempo. Deixa eu me arrumar aqui pra vocês, deixa eu dar o boné aqui, tá bom? Enquanto isso, tá, vai aparecendo aqui os endereços, aqui embaixo aqui, né? Aqui embaixo vai aparecendo o endereço das minhas redes sociais, tá bom? Se você quiser me seguir, quiser conversar, quiser comentar, tá aqui embaixo aqui os endereços das redes sociais, tá bom? Talvez eu vou ter que mudar o endereço do e-mail, tá? Por enquanto ainda vou continuar no e-mail do BOL, mas talvez eu vou mudar de endereço aqui no BOL aqui, vai ser o meu outro e-mail. Tudo bem, gente? Então, vamos lá, pessoal, né? Quanto tempo aqui sem conversar com vocês, né? Como eu falei, desde 2024, época que o Tite ainda era técnico do Flamengo, mas o Tite teve uma sequência de derrotas ali, não foi muito bem, trocaram de técnico, veio o Felipe Luiz, jogou a semifinal e final da Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, depois campeão da Supercopa, campeão carioca, já estamos em 2025 já, tá, gente? Deixa eu avisar para vocês. Aí veio assim as duas grandes conquistas ali do Felipe Luiz, né? A Libertadores em cima do Palmeiras, o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras também vice, tá? Antes disso aí tudo também teve aquele Super Mundial do Flamengo, para mim assim, olha gente, um jogo fantástico contra o Chelsea, mas depois uma derrota que mostra assim, a superioridade de times poderosos da Europa diante de times poderosos da América do Sul, que mostra essa superioridade de times poderosos da Europa. Pegou um Bayern de Munique que não resistiu, foi eliminado, né? Um 4-2, que é onde o Bayern de Munique fez o que quis. Mas nesse mesmo ano de 2025, duas conquistas pesadas, como eu falei, Brasileiro e Libertadores, tá? Eu só estou fazendo um resuminho aqui, tá? Para a gente chegar onde a gente quer chegar, tá bom? Também jogou o formato antigo do Mundial, né? Fez a final contra o Paris Saint-Germain, mas nos pênaltis o goleiro do Paris Saint-Germain foi o grande herói, um 2-1 que infelizmente o Paris Saint-Germain é um título. Para nós aqui da América do Sul aqui seria uma festa incrível se o Flamengo vencesse do Paris Saint-Germain, tá? Mas não deu. Não acho que apaga o que foi o 2025 do Felipe Luiz, mas aí chegou o 2026, né? E o time começou ali com o sub-20, né? Não contava bem no Campeonato Carioca, depois veio os titulares, também não foi tão bem, também não estrearam assim tão bem, tá? Ganharam de 1-0, eu acho que foi 1-0 contra o Vasco, o gol do Carrascal, se eu não estiver enganado. E depois derrota o Fluminense, depois o Brasileiro foi antecipado devido à Copa do Mundo, derrota para o São Paulo, empate contra o Internacional, vitória contra o Vitória da Bahia, se eu não me engano 2-1 ou 2-0. Eu sei que o Flamengo não jogou tão bem assim. E nisso o time não engrenava, o time não ia bem. Aí nisso também Supercopa e Recopa, né? Dois títulos assim, que é claro que eu quero que o Flamengo vença,
tá? É claro que eu gostaria que o Flamengo tivesse vencido do Corinthians a Supercopa e tivesse vencido do Lanús a Recopa. Mas assim, cara, também se vencesse não iria comemorar tanto. E como perdeu, eu também não acho que seria assim, ó, o Flamengo perdeu esses 2 títulos, estamos em crise. Mas, infelizmente, no mundo do futebol é isso, cara. Você perde títulos que são basicamente amistosos, que valem taça, e você já é questionado. E também dentro de campo o time não estava bem, tá? Alguns jogadores não estavam rendendo o que se esperava deles, tá? O Felipe Luiz também foi muito teimoso nas suas escolhas, improvisando jogadores quando você tem, por exemplo, ele improvisava jogadores para ser centroavante. Quando você tem o Pedro no banco, aí é complicado. É muito complicado você defender também o técnico. Saiu o Felipe Luiz, entrou o Leonardo Jardim, né? Como eu disse, só estou fazendo um resuminho rápido aqui, tá, gente? Já vamos chegar onde a gente quer chegar já. Leonardo Jardim conseguiu ser campeão carioca, muito mais pelo Rossi do que pelo jogo em si, porque o jogo foi horroroso. Tanto o Flamengo quanto o Fluminense fizeram uma partida horrorosa, tá? Horrorosa. E aí ontem o Leonardo Jardim estreou contra o seu ex-clube. O Gerson se reencontrou com a torcida do Flamengo, tá? O Tite também se reencontrou com a torcida do Flamengo, né? Aquela coisa ali de, ó, a gente já jogou aqui, eu já treinei aí, tá certo? E ontem sim, cara, finalmente chegamos onde a gente quer chegar, né? Ontem a gente pode falar que foi a estreia realmente de fato do Leonardo Jardim, né? O Flamengo não jogou mal. Não, o Flamengo conseguiu controlar ali a partida. Teve poucos lances de perigo ali do Cruzeiro. O problema do Flamengo, né? O problema do Flamengo, pelo menos na minha opinião, é o setor de criação, no qual o Arrascaeta estava jogando muito mal ontem, jogou muito mal, apesar de o Arrascaeta ter quase feito 2 gols. Um, o Fabrício Bruno salvou em cima da linha, o outro, a bola bateu na trave, sendo que o Castro ainda resvalou ali na bola para a bola bater na trave, tá? Mas durante o jogo ali, o Arrascaeta errou muitos passes, tá? O Paquetá jogou bem, né? O Paquetá que vinha assim sendo criticado e tudo. Ainda teve um jogo contra o Madureira no Campeonato Estadual, o Flamengo meteu 8-0, mas com todo respeito ao Madureira, não dá para comparar esse jogo, não dá para falar assim, o Flamengo meteu 8-0 no Madureira. E nossa, que lindo, ganhamos de 8-0 no Madureira. Não dá para falar isso, tá? E aí ontem sim, ontem eu acho que foi contra um adversário forte, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro de 2025, o Leonardo Jardim, que hoje está no Flamengo, fez uma excelente campanha pelo Cruzeiro, né? Diga-se de passagem, e ontem sim, eu acho que se tivesse um pouquinho mais de capricho, eu tenho certeza até que o Flamengo faria mais. O problema é que, assim, tudo bem, não estou nem contando aquela do Fabrício Bruno, que ele salvou, né, em cima da linha, que o Rascaeta ia fazer o gol, uma saída errada ali da defesa do Cruzeiro, né, o Arrascaeta driblou o Castro, tocou direto pro gol, o Fabrício Bruno, como zagueirão ali do Cruzeiro, salvou em cima da linha. Eu não vou nem contar isso, mas assim, cara, principalmente o último passe, né? E também ali, talvez, a de finalização, se o Flamengo tivesse um pouquinho mais de capricho, poderia ter saído melhor, né? Gol do Pedro, no comecinho ali do jogo, golaço do Pedro, tá certo? Uma saída, novamente saída errada ali do Cruzeiro e tudo. O Pedro tirou 3 jogadores do Cruzeiro e mandou a bola pro gol, tá? E nisso, assim, depois veio esse quase gol ali que o Fabrício Bruno salvou do Arrascaeta, né? Um pouquinho depois ali, coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, quase o Flamengo foi o segundo gol. Aí de novo o Flamengo começa a errar, começa, sei lá, a tipo ficar, não sei se é cansado, não sei, mas aí o Cruzeiro cresceu, o rapazinho lá, acho que é Neiser, né? Neiser, eu acho que é o colombiano, o rapazinho lá, ele quase fez um gol que o Rossi salvou, tá? Que o Rossi conseguiu salvar. E o Flamengo é tal coisa, gente. A gente tá jogando no Campeonato Brasileiro, cada ponto conta demais, né? E o negócio é fazer esses 3 pontos. Por mais que a gente saiba que o Cruzeiro é forte, por mais que a gente saiba que o Cruzeiro não é um time qualquer,
tá? É um time, é um elenco, eu acho que é um elenco muito bem organizado, né? Ah, mas o Tite ainda não ganhou no Campeonato Brasileiro, são 2 empates e 3 derrotas, né? 2 empates, 3 derrotas, acho que foi mais ou menos, acho que é mais ou menos assim no Tite. Mas, gente, o elenco do Cruzeiro é um elenco forte. Ainda não jogou sem o Caio Jorge ontem, tá? Sem o Caio Jorge não jogou ontem, né? Mas assim, cara, 3 pontos ali, se o Flamengo empata aquele jogo contra o Cruzeiro, cara, ia ficar complicado, ia ficar difícil, o Campeonato Brasileiro não ia ficar legal, apesar que não é a vitória de ontem, ou até mesmo se perdesse ontem, não seria isso que ia definir o trabalho do Leonardo Jardim, tá? Mas assim, é impressionante como a gente vê que o jogo assim, se tivesse um pouco mais de capricho, o Flamengo poderia até ter feito mais, né? No finalzinho ainda saiu o gol do Carrascal, mas antes desse gol do Carrascal, o Carrascal teve um lance ali bizonho, cara. Que ele ficou segurando a bola e veio 3 ou 4 jogadores do Cruzeiro tomar a bola dele. E o Pulgar teve que dar um carrinho ali pra não dar o contra-ataque do Cruzeiro. Tomou um cartão amarelo, poderia, dependendo como o Pulgar pegasse, ele poderia até ter sido um cartão vermelho. E assim, o gol do Carrascal foi um golaço. Golaço, cara. Um golaço de cara a cara com o goleiro. Dar uma cavadinha de cobertura, fazer um golaço. A bola indo devagarzinho ali no gol ali. Foi um golaço do Carrascal. Mas por outro lado também, gente, porra, cara. Nossa, e não é de agora. Não é de agora. O Carrascal tem feito umas partidas que, olha, tá assim, você xinga o Carrascal, cara. Sério, você xinga o Carrascal, né? Ontem, nesse lance que eu falei pra vocês, que ele segurou demais a bola, é sério, gente, é que eu não posso, lógico, eu não posso xingar aqui, mas como eu xinguei o Carrascal ontem. E depois, quando ele fez o gol, eu falei, cara, golaço, golaço, cara, na boa, mas pô, não vê se não faz aquilo de novo, Carrascal. É um jogador importante do setor de criação flamenguista que está muito abaixo, muito abaixo. O Royal que vem sido, bem sendo, né, vencido, aí, o Royal que vem sendo criticado e com razão, eu acho que até fez uma partida boa, tá? Uma partida boa, nada demais, nada de absurdo, mas uma partida boa, né? Defendeu bem, tá? Ele teve um problema ali com o Neisser ali e tudo, mas eu acho que ele fez uma partida boa. Eu acho que ele não comprometeu. Mas o grande problema mesmo para mim, antes do Carrascal entrar, por exemplo, foi o Arrascaeta, errando demais passe. Mas o Paquetá, Pulgar, Jorginho, tá? Pedro brigou, Pedro procurou jogo, tá? Como eu falei, assim, o Felipe Luiz era muito teimoso. Ah, o atacante tem que vir até o meio de campo, mas não. O Pedro fez a função dele de atacante, né? Os zagueiros do Cruzeiro tiveram dificuldades para sair com a bola. O Pedro, com 3 jogadores do Cruzeiro, o Pedro brigou, lutou e fez o gol. Para mim foi um golaço do Pedro, tá? E também ali o Alexandre jogou muito bem. O miolo de zaga que vinha sendo criticado foi seguro ontem, tá? O Rossi não teve muita dificuldade, tá? Teve aquela defesa, como eu disse, acho que é Neisser o nome do menininho lá, do rapazinho do Cruzeiro, um garoto novo do colombiano. Ele deu um chute cruzado, o Rossi foi buscar. Depois, ali no finalzinho, teve uma cabeçada, o Rossi foi buscar. Mas o grande problema mesmo é o setor de criação. E o setor de criação passa pela Arrascaeta, né? Apesar das besteiras que o Carrascal faz, ele fez um golaço ontem, por exemplo, o titular absoluto ali é o Arrascaeta. E ontem ele jogou mal, muito mal. Ele quase fez 2 gols, ponto, verdade, tudo. Mas não dá para você pegar, fechar os olhos para os erros de passe do Arrascaeta, tá? Então assim, vou fazer hoje um vídeo rapidinho aqui, tá? Para terminar aqui, o Flamengo é um time forte, é um time favorito a muitos títulos. Ah, mas perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa. Gente, são amistosos que valem taça. É claro que eu quero que o Flamengo vença, mas também arrancar os fios de cabelo que eu nem tenho, né, cara? Ficar com a barba branca porque o Flamengo perdeu a Recopa e a Supercopa, não, não dá, tá? O importante é agora, vai ter uma parada para a Copa do Mundo, tá? Quem sabe aí o Leonardo Jardim tenha mais tempo aí para trabalhar com a equipe, tá? Fazer, impor o estilo de jogo dele,
tá? E quem sabe, assim, uma coisa que falta muito pro Flamengo, né? Ainda mais que o Flamengo tem como rival, o principal rival o Palmeiras, mas o Flamengo tem uma parte financeira muito mais forte que o Palmeiras. Uma coisa que eu acho que falta muito pro Flamengo é uma sequência de conquistas. Né? Ganhou o Campeonato Brasileiro em 2025, ganhou a Libertadores em 2025. O que falta é assim, olha, 2026, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro de novo. 2026, o Flamengo ganhou a Libertadores de novo. Ou um ou outro, ou claro, né, os dois, ou até mesmo ganhou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil e fez uma tríplice coroa. É claro que a gente quer isso. Mas assim, gostei do que eu vi ontem. Mas pegar e falar, nossa, o Flamengo vai ser campeão, o Flamengo vai arrebentar esse ano, eu acho que ainda está muito cedo, tá? Ainda está muito cedo para dizer que o ano está perdido, mas também ainda está muito cedo para dizer que, olha, vai dar de novo. Eu acho que o Flamengo vai fazer bonito de novo, tá? Até porque ano passado, voltando um pouquinho também do ano passado, né, que eu não fiz vídeo, a Libertadores, a campanha do Flamengo, não estou falando da conquista, eu estou falando da campanha do Flamengo, foi sofrida na Libertadores. Tá? Contra Estudiantes, foi até os pênaltis, contra o Racing. Para dizer a verdade, vamos resumir, o grande herói da Libertadores, apesar do gol do Danilo contra o Palmeiras, o grande herói foi o Rossi. O Rossi salvou o Flamengo naquela Libertadores do ano passado. Se não fosse o Rossi, eu acho que o Flamengo não passaria nem da primeira fase. Desculpa, gente, foi mal aqui, desculpa, tá? Sem roteiro e sem edição, tá bom, cara? Eu tô voltando aqui aos poucos pra gente conversar, tá? Mas se não fosse o Rossi, o Flamengo talvez não passaria da primeira fase, que o Deportivo Táchira ainda teve um lance ali para eliminar o Flamengo, né? De tão mal que o Flamengo assim, não é mal, mas eu acho que foi sofrido muito a Libertadores do Flamengo. Tomara que agora com o Leonardo Jardim, ele tendo tempo para trabalhar esse elenco, ele entendendo a força que o elenco do Flamengo tem, tomara que o Flamengo conquiste coisas mais importantes, tá? E tomara que não seja tão sofrido. Beleza, gente? Se for sofrido também, mas conquistar, eu também estou comemorando. Mas seria ótimo se fosse assim o Flamengo se impondo e fazendo gols. Beleza, pessoal? Novamente, primeiro vídeo aqui depois de um bom tempo, tá? Vou falar aqui rapidinho, tá bom? Esse aqui ainda não é o que eu gostaria de fazer ainda, né? Eu tô arrumando aqui a casa ainda para fazer os vídeos melhores, mas assim, se você gostou do vídeo, tá? Se inscreva, tá bom? Compartilhe o vídeo para o Areó, isso aqui eu lembro, tá? Faz tempo, mas eu lembro, ó, o Areó é isso aqui, é pequeno no meu canal. O Areó, ó, crescer cada vez mais, vamos fazer essa área maior. Por isso eu peço para vocês que se inscreva, dá o like se gostou, compartilhe, tá bom? Para o Areó crescer cada vez mais, tá? Se não gostou, tá bom? Ou se quiser elogiar ou criticar, ou se não gostou de alguma coisa, não tem problema, tá? O espaço aí de baixo é todo de vocês, fiquem à vontade. Só peço respeito para eu também respeitar também, tá? Eu respondo com respeito para quem realmente... Eu respondo com respeito para quem respeita. Beleza, pessoal? Essa aí foi só a minha opinião só. Primeiro vídeo aqui depois de um bom tempo. Vamos lá. Ufa! Vamos continuar? Vamos continuar que vai ter mais vídeo aqui. Beleza, pessoal? Até a próxima, hein? Tchau, tchau.